Oi pessoal, tudo bem? Agora a gente vai mostrar a vocês como startar essa placa FPGA aqui. Primeira coisa, tem esse botãozinho aqui, depois que ela estiver completamente energizada e tal, com os seus periféricos, VGA, placa de rede caso seja necessário, teclado, mouse e obviamente a fonte, né? E o sistema operacional que está no seu cartão de memória aqui, perfeito? Ele tem que estar inserido aqui. Então agora a gente vai ligar a placa. Assim que ela ligar, isso aqui ele tem que ficar azul e voltar a apagar novamente, tá? Ele não pode ficar azul direto. Se ele ligar e ficar azul, significa que o sistema não deu boot. Viu? Ou seja, ele está agora startando o host Linux. Então essa é uma distribuição que ela é por interface gráfica. Tinha uma outra distribuição que era só via terminal, mas a gente achou melhor fazer por interface gráfica, porque aqui você tem como fazer mais alguns testes, mais algumas coisas. Inclusive, tem esse programa aqui. Você tem como acender alguns LEDs, ou então até mexer nos números que estão ali, olha. Vou colocar um certo número aqui mexendo nesse control panel. Eu editando aqui, eu consigo editar os números. Perfeito? Simultaneamente. Eu consigo também acender alguns LEDs a partir daqui. Perfeito? Tem esses botões aqui que ele consegue identificar quando você pressiona algum desses botões. Mostra a tela, por favor. Aí eu vou pressionar, ou pode pressionar, pode ficar à vontade. Quando você pressiona um botão ali, ele informa que foi pressionado. Aqui você tem um sensor, quando você mexe a placa, ele identifica, tá? Eita. Tem mais algumas coisas que seria uma telinha de LCD. Você tem como colocar uma imagem para rodar aqui, essa telinha. Ó, a gente pode acender a parte ali, ó. Perfeito, você coloca uma imagem aqui e ele faz isso. Tem essa reprodução aqui, a gente não chegou muito a fundo nessa parte. Uma parte de áudio também. Na internet tem material mostrando, né, ele reproduzindo. Se você colocar uma entrada de áudio aqui, nessa parte aqui do FPGA, ele sai esses volumes. Bom, enfim, vamos colocar agora nosso código para rodar. Então, esse é o código que a gente criou. Ele foi baseado em C. Aqui a gente cria uma variável, seria o valor, e a gente coloca esse tipo file, que ele é na verdade uma forma da gente conseguir manipular arquivos em C, perfeito? Então a gente colocou um while que nunca vai parar esse loop, ele sempre vai pedir o usuário para colocar as entradas. Aqui a gente pede para o usuário decidir o que ele vai fazer, se ele quer acender o LED ou apagar. Então ele vai colocar 1 se ele quiser acender e 0 se ele quiser apagar. Ele vai entrar com um valor. Aqui ele vai fazer uma comparação para ver se o valor é 0 ou 1. Se não for 0 ou 1, ele vai informar que o valor é inválido. Senão ele vai entrar dentro da condição. Na condição, isso aqui ele só vai dar um informe. Se a entrada for 1, ele vai dizer que o LED acendeu. Se a entrada for 0, ele vai dizer que o LED apagou. Ou seja, se não for 1 no caso, né? E aqui é o nosso recurso da biblioteca lá que a gente utiliza para abrir o arquivo. A gente faz a leitura do arquivo que está neste diretório aqui, que é o correspondente ao LED. Tá? Ao LED 5. Exatamente, ao LED 5. E eu estou dizendo para ele que eu vou realizar uma operação de escrita. Perfeito? É que eu abro esse arquivo,
depois que eu já abri o arquivo, eu escrevo uma saída nele, ok? Aqui é a forma de escrita. Eu estou dizendo que eu estou abrindo o arquivo já foi aberto, que é o arc, essa variável. O valor, que é o valor que eu coloquei aqui em cima, e ele vai escrever lá dentro desse arquivo, e após isso ele vai fechar. Então aqui ele vai terminar o else e vai limpar a tela e vai voltar novamente no loop. Então pessoal, onde a gente achou esse arquivo do LED para fazer ele para nível lógico alto e nível lógico baixo? Procurando na internet, em alguns fóruns, a gente achou que o seguinte diretório ele comporta todas as entradas de LED do FPGA. O diretório, dentro desse diretório, ele tem algumas entradas. O que nos interessa para o nosso exemplo é o LEDs. Dentro do LEDs, ele tem todos os 10 LEDs do FPGA. Nós vamos utilizar então, por exemplo, o LED 5. Aqui dentro ele tem mais arquivos, tanto de comportamento, do próprio arquivo, etc. O que a gente utilizou foi esse aqui, ó, Brightness. Esse arquivo Brightness, ele indica se o LED está com nível lógico alto ou nível lógico baixo. Vou mandar esse aqui. No momento ele está com nível lógico baixo. Eu posso via terminal colocar em nível lógico alto. Ele já acendeu. Perfeito? Se eu olhar aqui agora dentro do arquivo, ele está com nível lógico alto 1. Ou seja, ele está aceso. Se eu quiser apagar ele, vem aqui e digito 0. E eu já apago ele, já apago o LED. Feito? Então pessoal, aqui é onde ficam as aplicações, tá? Tem navegador, reprodutor de vídeo, etc. Algumas opções de terminal, alguns editores de vídeo também aqui nos acessórios, enfim. A gente vai utilizar o terminal. A gente vai acessar a pasta da nossa aplicação. Aqui a gente tem alguns arquivos. No geral, o que interessa seria o código, tá? Os outros são mais alguns outros experimentos. Para a gente aqui o que seria essencial é o código, tá? Então agora a gente vai executar o nosso código. A gente fez um código em C e ele é até bem simples. A gente acende um LED colocando numa entrada dentro via Linux, e se eu colocar 1 ele acende, se eu colocar 0 ele apaga. Então eu vou colocar 1, pode filmar agora a tela quanto é FPGA. Esse aqui seria o LED 5, nós configuramos para ser o LED 5. Esse que está piscando, ele é um padrão da placa, ele sempre pisca mesmo. Vamos lá, acabei de digitar 1, hein? Agora eu vou digitar 0. 1, 0. Agora de novo. 1, 0. Esse é o comportamento dele.